Bem-vindo a mais um culto da visão. Glória seja dada ao nosso Senhor. Já estamos aqui na quarta semana, na quarta parte da série 7, o adorador que corresponde a Deus. Neste novo ano, que é o ano de 2013, que nós temos declarado para as igrejas em avivamento, as igrejas do avivamento, as nações, como o ano da plenitude de Deus sobre as nossas vidas. E a plenitude, nós estamos vendo que ela está presente quando Deus está presente. Nós nos sentimos plenos, nós nos sentimos satisfeitos, nós nos sentimos completos e perfeitos quando a presença deste Deus é real na vida de cada um de nós. E nós vamos estar dando continuidade então a esse estudo maravilhoso. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 4, vamos ler o versículo 25, que nos diz assim: tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz ao filho a quem pôs o nome de Sete, porque disse: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. É interessante ver como Eva se refere a Sete. Deus me deu outro filho em lugar. Sete fora apontado por Deus, ordenado por Deus, ungido por Deus, para tomar o lugar de Abel, já que Caim o mataram. E não é interessante, nós vemos que da mesma forma, também, Jesus fora apontado por Deus para tomar o lugar do primeiro Adão. Já que o primeiro Adão pecou, extraviou-se do caminho de Deus, do relacionamento perfeito por causa do pecado, então agora vem Jesus, que é conhecido também como o último Adão. O primeiro Adão vem na carne, a carne que precisa ser justificada. Já o último Adão é o Espírito vivificador, o que renova e restaura o relacionamento do homem para com Deus. E hoje nós vamos ver como Sete ele corresponde marcando a linhagem de Jesus. Como a vida de um homem é capaz de diferenciar, de mudar o curso da história. Porque certamente Deus teria um plano para a vida de Eva e Adão na redenção, que seria através da semente, a semente que esmagaria a serpente e daria a salvação para a humanidade. Mas essa semente, onde estaria? Deus haveria de supri-la, e o fez através de Sete. E Sete então se torna a linhagem que vai chegar até a pessoa de Jesus. E nós vamos ler hoje esse texto, que é um pouquinho extenso, mas é muito importante para nós entendermos e para a comprovação de que Jesus é mesmo da linhagem de Sete. Vamos para Lucas capítulo 3, versículos 23 até o 38, que nos diz assim: Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janaí, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de Josequi, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressá, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cosã, filho de Emodã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, que é filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Ram, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serug, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos,
filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. E aqui está, completa a genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante, né? Todos esses nomes contam e revelam uma história. A história e o plano de redenção do nosso Deus para a humanidade. E aí está Sete. Sete, filho de Adão. Adão, filho de Deus. Então nós vamos ver agora como este homem Sete, ele influencia a vida da genealogia de Jesus. Os que iriam participar da genealogia de Jesus teriam um impacto através da vida de Sete. Por quê? Porque Sete decidiu fazer algo diferente, porque Sete decidiu entrar na história da humanidade através do invocar, o adorar a Deus através do seu próprio nome. Meu Deus, coisa tremenda. Vamos lá, ponto número 1. Sete marcou a vida de Adão, que viu que era possível invocar a Deus mesmo depois do pecado. Uau! Adão vivera com Deus. Adão fora criado por Deus, pelas próprias mãos de Deus, feita do barro da terra, feito à imagem e semelhança de Deus. Andara no jardim do Éden, nomeara todos e todas as espécies de animais, terrestres, aves e marinhos. Este Adão, a quem Deus lhe dera uma ajudadora idônea, que era Eva, e ambos conviviam com a presença de Elohim no jardim do Éden. Mas, quando a serpente chegou para Eva e lhe apresentou a tentação, Eva não manteve-se firme, senão que cedeu à tentação, comendo do fruto proibido e vindo a ter ciência do bem e do mal, levando o mesmo fruto para Adão, que também o comera, tornara ciente, e ambos agora ficaram destituídos do privilégio de habitar no jardim. E eu sei que eles tinham uma comunhão estreita com Deus no jardim, pois era o papai deles, não somente o seu Criador, o seu feitor, mas aquele que, sendo rei e dono do universo, descia até a terra para conviver com ele na maior das intimidades. Uau! Que privilégio tremendo! Mas, por causa do pecado, o próprio Deus disse: não é bom que o homem viva no jardim e seja agora tentado a comer do fruto da vida e venha a ser como um de nós. Então Deus os expulsa do jardim. E quando são expulsos do jardim, eles perdem muitas coisas. Eles perdem não somente o direito de estarem no jardim, mas a comunhão que eles tinham com Deus no jardim. Esta comunhão fora perdida, porque o pecado, ele traz perdas para a sua vida. E você sabe disso. Você que serve a Deus, você que ama a Deus, você que anda nos caminhos de Deus, você que faz as coisas conforme a vontade de Deus, quando vem a tentação e você cede à tentação, você sabe que ainda que você esconda e não venha a ser conhecido publicamente o seu pecado imediato, você sabe que cria-se dentro de você mesmo uma separação, um vácuo dentro de você. E este vácuo só pode ser cheio pelo poder do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E assim restaura-o para um novo relacionamento com Deus e uma nova dimensão. Mas Adão perdera tudo isso. E ele falava com seus filhos: o Deus, o Criador, o que fez os céus, a terra e tal. E eu tenho certeza que ele repartia com seus filhos, com seus netos, com todas as suas gerações, porque ele viveu bons anos de vida. Ele compartilhava com eles todas as experiências que ele tinha no jardim. Se eles colocavam atenção ou não, isto era outra coisa. Mas quando chega a Sete, ele é atraído pela intimidade
que Adão chegou a ter com Deus. E na intimidade você descobre que você tem que tratar a pessoa de uma maneira distinta. Deus nos fez como seres humanos. E como seres humanos especiais que somos, nos nomeou. Ele deu o nome de Adão. Ele deu o nome a Eva. Assim como ele deu o nome a todas as estrelas que há no céu. Deus as conhece e as chama por nome. Os anjos, arcanjos, querubins, serafins, 24 anciãos e toda a classe de seres angelicais e celestiais, eles também possuem nome. Por quê? Quando Deus se relaciona com alguém, ele se relaciona no grau de intimidade. E a intimidade, ela traz como importância o nomeamento. A como você se refere a essa pessoa. Então, quando o Sete entra na cena, quando o Sete entra na história, ele vê a importância de falar com Deus no seu próprio nome. Eu vou invocar, aqui eu vou invocar a Deus, mas Deus, como assim? Não, eu vou invocar ao Senhor. Ei, mas nós somos pecadores, sim, mas ainda que o pecado venha nos separar, Deus nos trouxe a um caminho de volta, e o caminho de volta é o clamor de arrependimento diante de Elohim, o clamor de arrependimento diante de Jeová, o Criador dos céus e a terra. E Adão, quando vê isto, ele fica maravilhado, porque Adão já não invocava mais a Deus pelo seu nome, como fizera no Jardim do Éden. No Jardim do Éden ele comunicava com Deus na sua maior intimidade, mas fora dele ele não o fazia. Mas quando chega a Sete mostra, Adão, Pai, ainda que nós tenhamos pecado, se viemos diante de Deus com o coração de arrependimento, nós vamos poder criar um relacionamento com Deus tão estreito que vamos poder chamá-lo pelo seu nome. Existem formas lindas e maravilhosas de se dirigir a uma pessoa. Eu já disse isso antes, que quando as pessoas me amam, quando as pessoas me querem, elas me tratam pelo que eu sou. Me chamam de seu pastor, me chamam de apóstolo, me chamam de querido, me chamam de amado. Todos esses adjetivos vêm antes do meu nome. Por causa do quê? Por causa da intimidade, do respeito que essas pessoas têm para conosco. Quando eu noto que uma ovelhinha já está indo por um caminho longe do redil, é muito fácil. Por quê? Elas já perdem esse respeito. Já não dizem meu pastor, senão elas dizem o pastor. Ou então elas dizem o Gesiel. E se existe uma coisa feia, é ver uma ovelha minha referindo-se à minha pessoa como o Gesiel. Por quê? Porque mostra que quem é inteligente, quem é sábio e conhecedor, mostra esta pessoa para os demais que ela já não tem relacionamento e menos intimidade para com Deus. Imagine para com Deus. Adão perder essa intimidade, mas Sete conseguiu resgatar parte dessa intimidade, começando um novo relacionamento com Deus, onde ele criara um ponto de conexão com Deus, o invocá-lo através do seu próprio nome. E hoje nós conhecemos ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é tão lindo quando você pode clamar a Deus, mas não como um Deus distante, criador apenas dos céus e da terra, mas quando você pode se referir a Ele como meu Deus e meu Pai, o meu papai, Abba Pai, o amado Pai que cuida e vela pelos seus filhos. É lindo quando você pode se referir a Jesus, não só como Jesus, mas como o meu Jesus, o amado da minha alma, o desejado do meu coração,
aquele que esquadrinha, aquele que me conhece, aquele que me entende, aquele que é maravilhoso para mim. Quando você coloca Jesus nestes níveis, você cria um canal de intimidade maior para com Ele. Rabi, o mestre dos mestres da minha alma. O Espírito Santo, quando você se dirige a Ele não apenas como Espírito, mas como o Consolador, o Confortador, o que nos guia, que nos protege, que nos dirige, que nos exorta, que habita dentro de nós. Uau! Coisa tremenda é quando você cria, então, este nível de intimidade com Deus. E muitas pessoas acham isso esquisito, acham isso raro. Deus estabeleceu anjos para que estivessem ao nosso cuidado. A Bíblia nos fala sobre isso, bem claro também no livro de Hebreus, que quem são os seus anjos? Senão que espíritos ministradores que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, trabalham para mim e trabalham para você. E estes anjos, eles também têm nome. E que maravilhoso como você pode se referir a eles ou com eles através dos seus próprios nomes. E aí é quando algumas pessoas chegam, que é isso? E anjo fulano, anjo mengano, e tanto de El. Sabe por que eles falam assim, meus queridos? É porque eles não têm intimidade. O pecado que neles habita os impede de viver uma vida de plena intimidade com Deus, ao ponto de resgatar a intimidade ainda quando o pecado tinha te afastado de Deus. Segundo, 7 marca a vida de Enoque, que viu ser possível andar com Deus até não ser achado mais. Enoque viveu nos dias de Sete. Sim, Sete ainda chegou a alcançar a vida de Enoque. E Sete falara como ele invocava a Deus. E a maneira que o pai dele andava com Deus no jardim. E Enoque começou, através desta marca impregnada na sua vida, a buscar a Deus. E ele começou a sair pelos bosques, pelas selvas, para ir conversar no jardim de Deus. Coisa tremenda. E eu creio firmemente que o jardim do Éden que estava apagado para o homem, porque Deus colocara diante dele arcanjos com espadas flamejantes, protegendo para que não pudesse ser visto pelo homem. Enoque encontrou o caminho de volta para o jardim da intimidade com Deus. Porque ele disse, não, se Sete foi capaz de invocar a Deus pelo seu nome e marcar a história da nossa genealogia, eu creio que eu posso começar a andar com Deus de uma maneira tão grande como meu pai andara com ele, Adão andara com ele lá no Éden. E é assim. E Enoque anda com Deus. Cada dia Enoque saía para dar as suas voltas com Deus. Cada dia Enoque saía para ter um encontro com Deus. Uau! Que tremendo! A Bíblia diz que os dias de Noé foram 365 anos. 365 anos é o mesmo número de dias que existe no ano. Ele viveu uma plenitude de anos. E quando ele viveu essa plenitude de anos, andando com Deus continuamente, indo, passando dias na presença dele, chegou um momento que Deus disse, sabe o que? Você conseguiu conquistar o meu coração, adorador. Eu não quero só esses passeios. Assim como vinha até a terra para conversar com Adão na virada da tarde, você tem decidido vir até minha presença, o momento, a hora, eu não sei, pois a Bíblia não revela. Mas você tem decidido vir diante da minha presença todos os dias para estar comigo. Sabe o que? Eu não quero que seja apenas uma visita. Vem morar comigo. E não foi achado mais, porque Deus o tomara para si. Aleluia!
Deus quer que nós vivamos nesta intimidade, nesta comunhão. Deus quer que nós passemos a desfrutar da sua presença nesta dimensão. Quantos de nós somos capazes de ter essa intimidade com Deus? De apagar tudo aquilo que está do nosso lado e de priorizar a presença dele em nossas vidas. E isto toma prioridade, isto toma disciplina. Quantos de nós já nos propusemos neste novo ano lermos a Bíblia inteira, todos os dias, os capítulos que sejam necessários? Olha, estamos saindo ainda do primeiro mês e o que acontece? Muita gente já deixou de ler a Bíblia todos os dias. Quantos disseram que, Senhor, eu vou fazer um compromisso contigo, eu vou orar meia hora por dia, eu vou orar 15 minutos por dia, eu vou orar 10, pelo menos 5 minutos por dia. Lá se vão algumas semanas deste ano e você já deixou este compromisso comigo. Sete mostrou que era possível buscar a Deus continuamente, tanto que influenciou a vida de Enoque. E Enoque começou a andar, e andar, e andar. Porque muitas pessoas não entendem o versículo de Davi, quando Davi fala, é melhor estar na tua casa um dia do que 1000 fora dela. É que o prazer que Davi tinha de estar na presença de Deus era algo inigualável. Tomaria 1000 dias lá fora e nesses 1000 dias poderia comparar-se com um dia na presença de Deus. E o que Davi fazia? Ficava um dia na presença de Deus e 1000 fora? Não. O que ele está falando é, se a presença de Deus é suficientemente satisfatória para mim, é o que plenamente me enche, eu não preciso passar 1000 dias lá fora. Com estar na presença dele, eu me sentirei pleno. Foi essa plenitude que Enoque alcançou em Deus. Foi essa plenitude que Enoque viu, contemplou e pôde conviver diante da presença de Elohim. 3. 7 marcou a vida de Noé, que viu que Deus preserva os justos na hora do castigo à humanidade. Quando o adorador faz a diferença, quando o adorador é distinguido na sua geração, Deus tem o prazer de o separar, de o apartar. A humanidade estava vivendo num momento crítico, caótico. Eu creio que os da semente de Caim haviam contaminado os da semente de Sete. Muitos estavam indo já pelo caminho da perdição. E quando aparece Noé na história, a Bíblia mostra Noé como o justiceiro de Deus. O homem que praticava a justiça de Deus. Influenciado pelo seu pai, influenciado pelo seu avô, influenciado pelo seu bisavô, ele sabia que precisava viver uma vida distinta diante de Deus, ainda em uma sociedade corrompida. É possível? Claro que é, meu irmão. Eu e você podemos lutar contra toda força de corrupção, contra todo estilo de vida pecaminoso. É triste quando nós olhamos que até os filhos de Sete se contaminam com os pecados dos filhos de Caim. Oh, o que o Senhor quer dizer com isso? Sim, os filhos de Caim são os filhos do mal. Os filhos de Sete são os filhos do bem. E se os filhos do bem não andam no caminho do bem, vão ser contaminados pelos filhos do mal que praticam o caminho do mal. Tanto que, quando Deus promove a palavra de justiça através da boca de Noé, quem foi salvo? São 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 mulheres. Apenas 8 pessoas foram salvas. Porque até mesmo os
os da linhagem, os da descendência de Sete, seriam sido salvos por Noé e seus filhos. Hoje, meu Deus do céu, não estamos vivendo dias paralelamente iguais, em que a igreja está se vendendo, está vendendo seus valores e princípios. Eu ouvi dizer agora do lançamento da nova Bíblia, a Bíblia gay. Uma Bíblia que dizem que é da autoria da rainha James, que diz que o tradutor em inglês, ou seja, o rei inglês que determinou a tradução da Bíblia para o inglês, ele era homossexual. Isso é uma barbaridade. E retirar todos aqueles versículos da Bíblia que poderiam ferir a prática da homossexualidade. Onde nós estamos? Estamos iguais que nos dias de Noé. Por isso Jesus falou, assim como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé é isso aí. Até os próprios filhos de Sete estavam contaminados. Salvo Noé, o justo, o praticante da justiça de Deus, que decidira viver uma vida à parte, distinta, separada, diferente daqueles que ao redor dele praticavam as injustiças. Por causa disso, Noé alcançara a salvação que veio de Deus para ele, dando um novo começo para a humanidade. O número 8 é o número das coisas novas. E com 8, Deus começou tudo de novo, a raça humana, através de Noé e os seus filhos. 4. Nós vemos como Sete marcou a vida de Abraão. Pois Abraão viu que Deus é capaz de cumprir sua promessa. Não importa o tempo que tome. 75 anos de idade tinha Abraão. Quando Deus disse, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele sai. E quando chega nessa terra, ele diz para ele, eu vou te abençoar nesta terra. E a terra na qual tu estás pisando, Abraão, eu darei a ti e a tua semente. E a tua semente vai povoar esta terra. E passaram-se 25 anos, que não foi até a idade de 100 anos, que chegara a semente da promessa na vida de Abraão. Abraão com 100, Sara com 90. Meu Deus, se Abraão achava difícil aos 75 anos, porque Sara era estéril com 65 anos, o cumprimento dessa promessa, imagine agora, 25 anos depois. Mas ele não perdeu a sua fé e a confiança em Deus. Ele creu que Deus era capaz de cumprir a sua promessa. Oh, aleluia! Apóstolo, se eu tenho alguma promessa na sua vida que ainda não cumpriu? Claro que tem. Porque se eu não tivesse, eu já estaria na glória. E tem algumas promessas que eu estou aguardando de Deus na minha vida. Promessas que já têm tardado nos seus 25 anos. Mas eu creio com todo o meu coração que vai acontecer. Por quê? Porque Abraão, ele não se media pelos demais. Ah, fulano teve filhos com essa idade, me engano com aquela idade e tal. Poxa, pela minha idade eu acho que já não tem mais condição, eu estou meio atrasado. Porque é assim como eu e você pensamos. Deus me prometeu um grande ministério, Deus me prometeu uma grande obra que faria na minha vida, uma grande obra, mas pela idade, pelo tempo que já passou, eu acho que Deus já trocou de ideia. Deus não trocou de ideia, não. O que eu quero que você entenda é que Deus, na hora de cumprir a promessa dele, ele é capaz de fazer em um tempo,
o que você não é capaz de fazer toda a sua vida. Não está escrito na palavra de Deus? É possível uma nação nascer durante uma noite. E Deus fez isso. É possível uma nação ressuscitar durante uma noite. Para formar a nação israelita, tomaram-se anos e anos e anos, desde Abraão até Moisés. Quando a nação é formada e toma posse da sua terra. Foram muitos anos, 430 só na escravidão, mais os anos da vida de Abraão. Veja tudo isso. Coisa tremenda. E Deus fala que em uma noite seria capaz de suscitar uma nação. E assim aconteceu. 14 de maio de 1948. Foi assinado o decreto que Israel seria reconhecido como Estado novamente, como nação soberana. Em uma noite nasceu a nação israelita mais uma vez. Não importa o tempo que tome. Não importa. Quando Deus deseja cumprir a promessa, Ele vai cumprir. Se você receber uma promessa de Deus, creia no Deus de Abraão, creia no Deus de Sete, o homem que invocou o Senhor pelo seu nome. E você vai ver como Deus vai dar a promessa na sua vida, concretizada, realizada. E que os outros glorifiquem a Deus na sua vida. Quando a promessa venha, não se vingue, não se vinga dos demais. Quando a promessa venha, não se ensorbebeça sobre esta promessa. Seja humilde, desfrute não somente a promessa, mas ao dono da promessa. Quinto, Sete marcou a vida de Davi, que conheceu a misericórdia do Senhor, que é para sempre. Uau! Davi era um homem do campo também. Cuidava das ovelhas do seu pai. Enquanto os filhos estavam na casa, Davi estava no campo. Enquanto os filhos iam para a cidade, Davi permanecia no campo. E muitas pessoas não querem estar no campo. Mas Davi nos mostra que há tempos que você precisa estar no campo e os tempos que você será levado à cidade. O dia que Deus te levar, Davi, para a cidade, vai ser para você fazer uma história na cidade. Mas agora você está formando um currículo aqui no campo. Mate o urso, mate o leão. Mostre que eu sou contigo. Mostre que eu sou teu Deus. E naqueles momentos que ele tinha no campo, era um momento de muita reserva. Ele podia compartilhar horas e horas com Deus. Falava com Deus. No momento que começou a pegar a sua harpa e começou a compor salmos ao Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por pastos verdejantes me pastoreará. Tudo isso tem aquele que tem o privilégio de viver a sua vida no campo, na presença de Deus. Mas Davi é levado para a cidade. E Davi é promovido a rei de Israel, segundo a unção que ele recebeu do sacerdote Samuel. E quando chega aí, o rei Davi não deixe para nada esta comunhão para com Deus. Mas, por causa das influências da carne e dos homens, ele vem a cometer um pecado diante de Deus. Quando ele é marcado pelo pecado na sua vida, ele nota que algumas coisas acontecem. Ele nota que quando o homem é marcado pelo pecado, ele perde a alegria. Quando o homem é marcado pelo pecado, ele perde o domínio sobre a sua vida. Quando o homem é marcado pelo pecado, ele perde a comunhão do Espírito Santo de Deus. Por isso, ele clama no Salmo 51, Senhor, volta a dar-me a alegria da tua salvação e não aparte de mim o teu Espírito Santo.
reina em mim, cria em mim um espírito reto diante da tua presença, Deus. Oh, que coisa tremenda. Davi reconhecera que havia um caminho de volta para Deus. Se Deus usou a Sete para levar a descendência de Adão de volta para Deus, ele sabia que havia um caminho chamado misericórdia. E a misericórdia do Senhor seria a causa dele não ser destruído. Davi experimentou esta misericórdia, viveu, pregou a misericórdia e alcançou misericórdia da parte do Senhor. Sete marcou em sexto lugar a vida de José, que aceitou casar-se com Maria, ao descobrir que ela estava grávida do Espírito Santo, pois viu ser mais importante cumprir o seu papel na história que alcançar os seus próprios objetivos. Ninguém antes ouvira de estar comprometido com uma mulher que estivesse grávida, que a tal estivesse grávida do Espírito Santo. Ainda que este era o desejo de todas as virgens de Israel. Cada vez que os pais tinham filhas, o desejo era que uma de suas filhas viesse a ser a escolhida para ser a mãe do nosso Senhor. Digo, a mãe do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Senhor. Mãe da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não a mãe de Deus, mãe do homem Jesus, o Salvador do mundo. Qualquer um. E quando José descobre que ela está grávida, que ela revela para ele, eu estou gestante, o Espírito Santo me visitou, ele pira como qualquer outro homem piraria. Como é isso, meu Deus, que eu vou fazer? Não, vou te difamar, vou dizer que eu me aproveitei de você fora do tempo e tal, e pensou muitas coisas. Mas aí Deus aparece a José através de sonhos. Mas, ei, não deixe Maria. É do Espírito Santo mesmo que ela está gestando. E você tem um papel importante na história. Qual é? Casar-se com Maria e dar um nome para o filho de Maria. Você vai nomear ele Jesus. Mas eu não me chamo Jesus. Ninguém na minha família se chama Jesus, eu sei. Mas você tem um papel importante, porque Jesus significa Salvador. Você tem o papel de dar o nome a ele de Salvador do mundo, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. E ele aceita este papel, sem importar a crítica, sem importar o que lhe diriam, sem importar o preço que ele viesse a pagar. Ele entendeu que o papel que ele tinha na história era mais importante do que qualquer objetivo, sonho ou desejo que ele pudesse querer cumprir na sua própria vida. Quantos estão dispostos a abrir mão de si mesmo para cumprir o propósito de Deus? Quantos estão dispostos a abrir mão da sua própria história para viver a história de Deus na sua vida? Verdadeiramente são poucos. Conta-se no dedo. José foi capaz de fazer isso. José, da genealogia de Sete, da genealogia de Jesus. Finalmente, Sete também marcou a vida de Maria, que foi capaz de crer em Deus. Maria creu em Deus. Ela creu. Primeiro, ela creu que Deus faz o que promete. Eu prometi que uma virgem daria à luz a um filho. E este filho seria o Salvador do mundo. Tu és esta virgem, ó Maria! E Maria creu.
ficou maravilhada quando o anjo falou com ela, mas ela não duvidou, ela creu que o Espírito Santo viria sobre ela, faria sombra sobre ela e ela ficaria gestante do Senhor Jesus Cristo. Maria creu que Deus faz o que nunca antes fez. A promessa existia, como eu acabei de falar, que a Virgem daria a luz. Mas como seria isso? Ninguém sabia. E Maria foi a que soube que o Espírito Santo faria sombra sobre ela. E ela daria a luz a este filho, o Filho de Deus. E ela teve essa experiência. Uau! Fiquei imaginando, meu Deus, como será, como terá sido este momento em que o Espírito Santo tomou Maria para gerar a Jesus. Oh, Deus tem projetos para gerar em você. Deus tem planos para gerar em sua vida. Deus tem coisas grandes para gerar dentro de você. Mas você precisa crer que Ele é capaz de fazer coisas que Ele nunca antes fez. Quando você vai ser distinguido como alguém que nunca antes houve na história. Maria creu que o seu filho, Jesus, era a semente prometida a Eva e que pisaria a cabeça da serpente, triunfando para sempre sobre a morte. Aleluia! Ela creu. Está em mim. É o Filho de Deus. É aquela semente que foi profetizado lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. Está em mim. É a semente que saiu da semente que Deus deu a Eva através de Sete. Eu creio. Eu vou educar essa semente no entendimento, no conhecimento. Ainda que ele seja Deus. Eu não entendo essas coisas, mas não tem problema. Eu vou fazer a minha parte para educá-lo, para ensiná-lo o que ele é. Da parte de Deus. E Jesus, quando alcança os 12 anos de idade, vai ao templo juntamente com seus pais, José e Maria. Quando chega lá, ele é esquecido no templo. Depois de alguns dias, eles voltam e encontram Jesus no templo. Fazendo o quê? Discutindo com os fariseus, com os saduceus, com aqueles homens mestres na lei. Maria, olha, uau, eu nunca ensinei isso para ele. Ele é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que ela entesourava essas coisas no seu coração. Tem muitas coisas que Deus já começou a te mostrar, meu querido e minha querida, neste ano da plenitude. Vai entesourando isso no seu coração. Porque no momento certo, você vai gerar essa semente que Deus colocou em você. Essa semente vai sair e vai brotar. E vai dar a sua planta, vai dar a sua árvore, vai dar o seu fruto. E você vai poder testificar que Deus é Deus por cima de todas as coisas na vida. Sete influenciou positivamente a toda a sua genealogia. Porque ele foi um adorador que soube corresponder a Deus. E você? A quem você vai influenciar? Será que a sua adoração está influenciando alguém da sua família? Algum conhecido seu? Não porque você está dizendo, ei, vamos adorar comigo, ei, vamos ali. Não. Por causa da sua atitude de adorador que você tem, você não sabe quão longe irá chegar o seu testemunho como adorador. Então, adore a Deus, corresponda a Deus com a sua adoração e mude e marque a sua descendência, assim como foi Sete, para a glória de Deus. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais esta palavra, por mais esta mensagem. Meu desejo, Senhor, é que cada um desses adoradores que estão ouvindo esta mensagem sejam capazes, ó Deus, de tocar nas gerações futuras. Sejam capazes, ó Deus, de mudar, de influenciar positivamente a sua descendência
e aquela geração na qual eles estão vivendo. Como? Através de uma vida pia e reta diante da tua presença. Alguém que te adora, correspondendo à manifestação da sua presença em suas vidas, invocando-te pelo teu nome. Ó Pai, meu papai, vivendo nesta que é a intimidade contigo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado por haver estado conosco, por haver participado de mais um culto da visão. Vamos estar entrando em novas séries. Deus tem coisas grandes com os adoradores que correspondem com Ele. Não perca nenhuma. Divulgue esses DVDs. Convide alguém mais para assistir contigo. Vamos fazer essa palavra do culto da visão se espalhar. Vamos influenciar adoradores para a glória de Deus. Deus te abençoe.